Eu acho que vocês vão concordar comigo aqui a respeito do principal acontecimento político desta semana. Vocês sabem que desde a posse de Lula da Silva, ninguém corre o risco de morrer sem ter passado por grandes emoções. Confesso para vocês que eu até não esperava uma sucessão de crises políticas e militares como essas que estão ocorrendo em apenas 22 dias de governo. Mas é o que está acontecendo. Primeiro nós tivemos aqueles acontecimentos do 8 de janeiro ali, que foi alguma coisa assim totalmente fora da curva. Tem um conteúdo político fundamental. Mas agora, nesse final de semana, na sexta-feira, nós tivemos aí um outro incidente muito grave, esse militar, que foi o da demissão do comandante do Exército. O Brasil não tem mais ministro do Exército, agora é comandante do Exército. Então, não tem, como tinha antes, Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, não, agora são comandante da Força Aérea, comandante da Marinha e comandante do Exército. Pois bem, o Lula demitiu o general comandante do Exército, né? O general Arruda. O general Arruda foi nomeado praticamente nos últimos dias do governo Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, a pedido do Lula. Lula quem pediu que ele fosse nomeado, né? Ele queria que já entrar no governo com esse problema resolvido aí. Pois bem, ele foi demitido. Assim, na sexta-feira ele teve uma reunião junto com os outros comandantes e outras pessoas, com o próprio Lula, uma prolongada reunião, e de repente, logo depois disso aí, começou a correr o rumor, olha, o Lula vai demitir o comandante do Exército, né? O Lula disse que a decisão mesmo foi tomada na madrugada de sábado, 6 horas da manhã, numa conversa dele com o ministro da Defesa, Zé Múcio, né? Vamos ter que demitir vamos ter que demitir o comandante do Exército aí. Por que razão? A Gleisi Hoffmann diz que resumiu tudo numa palavra só, insubordinação. Opa, insubordinação. Ela não explicou os detalhes, quais seriam as insubordinações. Não foi uma só. Ela falou em insubordinação, eram insubordinações. Eu já vou falar sobre isso aí com vocês. Né? Agora aqui, eu estou falando com vocês, é domingo, são 5:30 da tarde, sol forte em Porto Alegre, temperatura alta, 34 graus, mas a sensação térmica é maior aqui. Como é domingo, estou bem à vontade, como vocês estão vendo aqui. E eu vou falar já sobre essa degola do comandante do Exército, o general Arruda, né? Pois bem, olha, essas coisas assim não se resume a um único acontecimento, né? O que aconteceu? Não, olha, foi insubordinação, diz a Gleisi Hoffmann, né? Eu já vou falar quais foram as insubordinações, né? Mas é claro que você que está me vendo aqui sabe que eu gosto de ir às origens do problema, né? E as origens do problema estão naquilo que, num artigo que foi assinado esta semana pelo deputado federal gaúcho Alceu Moreira, o deputado Alceu Moreira é do MDB e é um homem que tem partilhado das nossas preocupações de um modo geral, né? Não, existem pequenas divergências ou algumas divergências, mas enfim, o núcleo que nos move é o mesmo, né? Que é a defesa do Estado Democrático de Direito, ou seja, das liberdades, né? E do respeito à Constituição. Então, num artigo que ele assinou essa semana, ele praticamente tocou no fulcro que dá origem a essa crise que nós estamos enfrentando agora, política e também militar. Ele fez um longo arrazoado nesse artigo, que foi publicado pelo Correio do Povo, mas eu publiquei também no meu blog poliobraga.com.br. Mas no final,
vocês, às vezes, querem ler um artigo assim, estão com muita pressa e leem os primeiros parágrafos e começa a ficar cansativo e não quer ir até o fim, mas normalmente, nos bons artigos, o bom mesmo está nas entrelinhas. Quem sabe ler nas entrelinhas ganha muito, né? Ou está no último parágrafo até, né? É o caso desse artigo do deputado Alceu Moreira. Porque bem no finalzinho, ele falando sobre a crise política e sobre os incidentes do 8 de janeiro, ele resume tudo no seguinte. Eu vou resumir aqui, não são palavras dele, tá? É um resumo que eu estou fazendo aqui. Ele diz assim, olha, quando o povo do Brasil, de qualquer lugar, ele não encontra dentro do ordenamento legal uma saída para suas demandas, acaba acontecendo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É simples assim. Eu já tinha falado isso aqui outras vezes com vocês também. Você vai ver ali que é o que foi o que aconteceu, né? Esse emparedamento a que foi colocado a maioria do povo brasileiro, esses 60 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro, eu diria para vocês que teve origem em violação da Carta Constitucional quando do julgamento do pedido de impeachment apresentado contra a presidente Dilma Rousseff. Vocês se lembram que aquele julgamento do impeachment realizado pelo Senado, que é onde se realizam esses julgamentos, foi presidido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O julgamento foi até o final, mas o presidente do Supremo, com o acordo dos senadores no julgamento, eles resolveram o seguinte, né? Vamos cumprir uma parte da Constituição, mas a outra não. Qual era a parte da Constituição que eles cumpriram? A que decretava o impeachment, o impedimento da Dilma. Bota para fora. Mas a outra parte, eles simplesmente, não, vamos deixar assim, olha, mas vale ou não vale a Constituição? Não, vale, mas, sabe, só dessa vez, vamos fazer aí. Ela devia ter os direitos políticos dela cassados e não foi. Não foram cassados os direitos políticos. Muitos juristas, políticos e tudo já falaram sobre isso aí. Mas aí começa a zorra. Quer dizer, não foi só uma vez. Né? Depois vocês vão ver que por ações jurisdicionais no âmbito da Corte Suprema ocorreram outras pequenas mudanças, entre aspas, da legislação em vigor, né? Principalmente em relação a Lula da Silva. Primeiro, olha, vamos mudar a jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal em relação às prisões depois da pessoa condenada em segunda instância. Mudar a jurisprudência. Bom, com isso abre caminho para libertar qualquer preso que estivesse condenado até a segunda instância e cujo processo não estivesse passado, então, transitado em julgado. Quem era um desses presos? Era o Lula da Silva. Então muda a jurisprudência, mudou ali a jurisprudência naquele dia. Em seguida, o que acontece? Em seguida, o ministro Edson Fachin, monocraticamente, depois, claro, consagrado por todos os demais ministros, resolveu o seguinte, olha, aqueles processos que culminaram na prisão do Lula da Silva, eles tinham um vício de origem ali. O foro original não podia ser Curitiba, lá na Lava Jato. Né? Bom, então, se não pode ser lá, o que é? Anula o processo. Ora, é a segunda decisão. E a terceira qual seria? Liberta. Já que os processos foram extintos, aquilo que... anulados, né? Já que foram anulados, claro que se anulou o julgamento, anulou também a pena, né? Solta o Lula da Silva, e aí, com plenos direitos, né? E ele se candidata a presidente da República e começa essa campanha que vocês todos já viram aí durante o ano passado, aí, né? Muitos, milhares, milhões de eleitores se sentiram
intimidados, claro que não se intimidaram, mas se sentiram intimidados por uma série de anomalias, inclusive em relação à discussão sobre o método utilizado durante o processo eleitoral. Não foi admitido uma verdadeira full disclosure sobre uma abertura, né, completa das circunstâncias em que se deu o processo eleitoral. Bom, termina que o candidato Lula da Silva, pela diferença de 1%, é proclamado e empossado presidente da República, né? O presidente Bolsonaro não esperou pela posse, investidura do Lula da Silva e viajou para os Estados Unidos. Antes disso, não quis passar a faixa, né? E não passou a faixa presidencial, né? Olha, eu tenho uma convicção total, reforçada agora pelo que está acontecendo nesses primeiros dias de janeiro aí, de que se o Bolsonaro ficasse aqui, ele correria o risco de ser preso aí por alguma decisão inopinada de qualquer magistrado, inclusive, até de primeira instância, como aconteceu, por exemplo, em relação ao próprio Michel Temer, né? Até para humilhar, para poder dizer, olha, foi preso o presidente. Né? Então, está lá o presidente Bolsonaro enfrentando um fogo cruzado aí diariamente, né? O último dos quais agora são essas denúncias aí sobre os índios Yanomamis, né? Sobre essa questão dos Yanomamis, eu estou publicando uma série de reportagens hoje, no meu domingo mesmo, mas eu estou trabalhando aqui, a respeito dessa farsa que foi montada aí durante essa viagem a Roraima, né? Vocês podem ler isso. Mas voltando à vaca fria, dos incidentes aí que aconteceram aqui nesse final de semana. E aí tivemos aqueles acontecimentos do dia 8 de janeiro aí, e claro, os desdobramentos consequentes são prisões em massa aí, que vocês sabem, milhares de pessoas que foram presas, que foram retiradas lá do campo, do QG, da frente do QG do Comando Militar do Planalto, né? E sim, essas pessoas foram presas, tiveram audiências de custódia, muitos foram soltos, a maioria continua preso, né? Todo mundo sendo processado, e as prisões continuam aí por todo o país, não é isso? Mas, e na área militar, né? Porque, olha, eu mesmo visitei várias vezes aqui as acampadas, manifestações diante do QG, do Comando Militar do Sul aqui, e ficou claro aqui em todo o Brasil de que os militares estavam protegendo os manifestantes, né? Aliás, o Ministério da Defesa até tirou uma nota, na época, deixando claro que manifestações pacíficas seriam toleradas e garantidas pelas Forças Armadas, como foi de fato que aconteceu. Mas com a ação de vândalos aí no dia 8 de janeiro, as coisas mudaram de figura e o que aconteceu foi que as forças de segurança, já agora sob o comando do próprio governo petista, elas puderam agir à vontade, né? E é aí que começa uma das razões pelas quais o general Arruda foi demitido, porque na noite do dia 8, no dia dos incidentes, o ministro da Justiça e o chefe da Casa Civil estiveram com o comandante Arruda e disseram para ele, olha, nós vamos prender esse pessoal tudo que está diante do QG e do Comando Militar do Planalto. E ele, não, aqui vocês não prendem ninguém. E, olha, é uma conversa áspera, né? Isso que eu estou contando para vocês aqui, eu não estou inventando, isso agora hoje já está ali registrado no meu blog aí, a conversa que eles tiveram ali. Aqui você não prende ninguém, né? Depois de muito papo, o comandante Arruda, ele concordou que no dia seguinte, no dia 9, a PM poderia entrar lá no acampamento e prender todo mundo que estivesse por ali. Mas é evidente que aquelas alturas do jogo, aqueles que vandalizaram mesmo lá as sedes dos três poderes, a maioria já tinham, ou tinham sido presos lá mesmo, ou já tinham fugido, né? E acabaram sendo presos aí idosos,
mulheres grávidas, crianças, até cachorros. As audiências de custódia demoraram muito a sair e isso aí vai se chegar à constatação de que ali, no meio daquelas milhares de pessoas que foram presas ali, muito poucos devem ter participado dos atos de vandalismo ali. Mas, de qualquer maneira, o ministro Alexandre de Moraes já está deixando bem claro aí nas investigações feitas pela Polícia Federal, inclusive agora está com a participação do Ministério Público Federal, que eles vão nos inquéritos para cima não apenas de quem estava lá no acampamento, mas de quem fez vandalismo, de quem ajudou a financiar, de quem deu apoio logístico, de quem, através das redes sociais, incentivou. Enfim, isso aí é um universo muito grande aí. Mas o fato é que nós estamos discutindo, tópico é essa questão da demissão do general Arruda, né? Então, um incidente que desagradou o Lula da Silva e o petismo foi esse enfrentamento dele aí com o ministro da Justiça e o chefe da Casa e o ministro-chefe da Casa Civil. Mas não só isso. O Lula também tinha deixado claro, através do seu ministro da Defesa, José Múcio, para o comandante Arruda, que ele não queria que fosse nomeado comandante no Batalhão de Operações Especiais, ali com sede em Goiânia, o tenente-coronel Cid, que durante 4 anos foi ajudante de ordens do Bolsonaro. E que está com todas as credenciais aí, dentro do que manda os regulamentos do Exército, apto a assumir esse comando aí. O Lula disse, olha, você não vai botar esse cara lá. E ele disse, não, eu vou botar sim. Aqui não tem, nunca houve interferência de um presidente da República nas nomeações de militares, desde que eles, claro, sempre estiveram sujeitos àquela hierarquia e aos regramentos que fazem com que as Forças Armadas funcionem do jeito que funcionam, não é isso? E o comandante disse, não vou. E um terceiro posicionamento é a respeito, inclusive, da demissão também do general comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, que, segundo o Lula, foi conivente aí com os manifestantes no dia 8 de janeiro. Enfim, por todas essas razões, ele disse, olha, eu vou demitir. Né? E resolveu fazer o que fez o Geisel em 2014 com o seu comandante do Exército, o general Silvio Frota. Naquela época era ministro do Exército. Em 2014, o Silvio Frota, não foi o caso do Arruda, mas o Silvio Frota, naquela ocasião, ele estava conspirando para derrubar o próprio Geisel e impedir a posse do Figueiredo. E o general Ernesto Geisel, que tinha um irmão que tinha sido ministro do Exército, Orlando Geisel, o Ernesto ligou para o irmão e disse, olha, o que eu faço com o Silvio Frota? Porque ele está conspirando contra mim aqui. Disse, não, você chama ele a Brasília, o Silvio Frota tinha sede no Rio, chama ele a Brasília e demita-o de modo humilhante. E foi o que ele fez. Não é isso? O Lula, de uma certa forma, ao receber o comandante do Exército na sexta-feira, amigavelmente, fazer promessas de colaboração e de esquecer o que passou e construir um novo futuro, ao invés de fazer isso aí, ele em seguida, horas depois, ele se volta contra o comandante que ele mandou nomear, sem que tivesse conversado nada com ele, e mandou o ministro da Defesa demiti-lo, em menos de poucas horas. Ora, de modo humilhante, não é isso? E causou um mal-estar enorme na caserna, né? Mas ele já rapidamente também nomeou o novo comandante, que era o comandante do Comando Militar do Sudeste, o general Tomás, que já assumiu. Eu publiquei a foto do general Tomás com o Lula sábado de manhã, ontem de manhã, belo e sorridente, ele está muito satisfeito aí. Enfim, essa é a situação que nós temos nesse momento, né? Quando eu estou falando com vocês aqui, o Lula está na Argentina, vai passar 4 dias fora do país, de novo, Argentina e Uruguai. Ele parece que não está muito preocupado com esse mal-estar que existe no âmbito do Exército e no âmbito das Forças Armadas, né? Saber qual é o desdobramento dessa crise militar, que também é política, a partir de agora,
só tendo uma bola de cristal, né? E eu ainda não tenho bola de cristal. Mas, de qualquer maneira, esse mal-estar está colocado, né? E deixou evidente que o Lula da Silva não tem o povo. Eu não vejo o povo dele na rua em lugar nenhum. Só vejo o nosso povo na rua. Ele não tem o povo, não tem os militares. Tem quem? O eixo do mal. É isso, senhores. Bom domingo para todos.